Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, e hoje eu quero conversar a respeito do poder da redenção sobre a semente eleita. Nós todos temos aprendido com o profeta, que redimir significa trazer ou voltar ao dono original. E nós sabemos que somente são redimíveis aqueles que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro. E nós sabemos que a misericórdia não é para quem quer, nem para quem corre, mas para quem Deus predestina, para quem Deus chama. Então nós temos o grande exemplo na Bíblia, que foi citado pelo profeta, inúmeras mensagens da mulher do poço. Eu quero meditar um pouco sobre isso nessa ocasião. Vamos tomar a Bíblia em São João capítulo 1, verso 11 até o verso 14. A grande verdade de que quando Jesus Cristo expirou no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo e o propiciatório ficou exposto. E todo aquele que agora olhar para ele, olhar para Jesus Cristo, olhar e crer, esse é o que é redimido. Isso tudo remonta ao passado, quando Moisés colocou a serpente na haste. Todo aquele que fosse picado pela serpente e olhasse para a serpente de bronze que estava naquela vara, era curado. Veja, Jesus disse, todo aquele que vê o Filho e crê nele. Então, nesta hora, o véu tem sido rasgado, o véu de tradições, e tem trazido propiciatório bem à nossa vista. O propiciatório é a palavra que sangrou no Calvário. Por isso que o sumo sacerdote tomava o sangue do cordeiro ou do cabrito e colocava esse sangue sobre a arca onde estavam as tábuas da lei. Veja, aquilo era uma profecia de que um dia a palavra sangraria no Calvário. Veja, a palavra sangrou por cada um de nós. E quando a palavra sangrou, veja, ali estava a propiciação pelos nossos pecados, para podermos entrar exatamente na presença do grande e poderoso Deus. Veja agora, nesse tempo do fim, este véu de tradições tem sido rasgado para que a igreja possa entrar além do véu. Veja, entrar aonde está a propiciação pelos nossos pecados, ver o Filho manifestado e crer nele. Esta é a profecia. Então, em São João capítulo 1, a partir do verso 11, nós temos essa grande escritura a respeito desses que eram os pensamentos, que eram os atributos na mente de Deus e que são redimíveis. Veja, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Verso 14. Esse é o importante nessa hora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ali estava Jesus Cristo. Veja, ele era o altar do sacrifício, ele era o sacrifício, ele era o propiciatório, foi seu sangue que verteu no Calvário, ele era o sumo sacerdote, ele era o templo do Deus vivente, tudo se reunia nele. Todas as escrituras convergem em Cristo, porque toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então, o irmão Brana pregou a mensagem intitulada O Poderoso Deus Desvelado Perante Nós, para falar sobre a propiciação e sobre os redimíveis e sobre o altar estar acessível para esses redimíveis. Então, ele começa falando de que quando aqueles sacerdotes olharam para Jesus Cristo, veja, para os sacerdotes, os fariseus, veja, que tinham aprendido através da leitura que havia um Deus, mas não puderam ver Deus
em seu lugar de misericórdia, não puderam ver a palavra manifestada, não puderam ver o Cordeiro de Deus, não puderam ver o propiciatório. Então chamaram Jesus Cristo de Belzebu. Então, entrar além do véu, nesse momento agora, significa, veja, crer na manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, através do véu, que é a sua igreja, através desse véu de carne, através do anjo de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, e agora esse véu que se estende por toda a igreja, profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e toda a igreja. Então ele diz assim, na página 10, veja, os sacerdotes, veja, quando viram que ele se expressava exatamente com a palavra, o que ele era, disseram, é Belzebu. Então, para esses que não podem ver, eles estão presos nas cadeias da escuridão. A luz não brilhou para eles, a luz não brilha em seus corações para conhecerem a verdade da palavra. São almas em prisões, presos pela escuridão, presos pela cegueira, presos porque não podem ver a luz da hora. Então veja, isso mostrou onde se encontrava a natureza deles. Estava no pensamento moderno do dia. Mas quando a pequena prostituta, veja, aquela mulher do poço, a quem ele encontrou no portão e disse-lhe, expressou o seu sinal messiânico ao contar-lhe o que ela havia feito. Ora, ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Sabemos que o Messias, quando vier, ele nos anunciará tudo. Ela estava reconhecendo-o como o Messias, o ungido, porque ele cumpriu os requisitos da Escritura. Você não vê? Os dois pedaços de papel estavam se encaixando. Ela disse, sabemos que quando o Messias vier, veja, agora, talvez Deus tenha tido que cruzar isso e aquilo para conseguir este certo tinido no sino, como o moldador. Mas veja, quando Jesus voltou-se e disse, eu que falo contigo, o sou, veja, não existiu expressão tal como Belzebu. Então veja, ela estava em sua vida pregressa de pecado. Veja, havia casado por 5 vezes e agora vivia com o 6º marido. Eu imagino quantas lutas, quantas tribulações, quantas aflições, quantas decepções. Mas talvez Deus tenha permitido que ela passasse por todos esses caminhos para que ela pudesse chegar na condição de poder ver ao Messias, o ungido, e reconhecer que o Verbo se havia tornado carne. Então veja, ela largou seu jarro d'água, correu para a cidade e disse, vim de ver um homem que me contou as coisas que fiz. Não é este o próprio Messias? Está vendo? Agora, o que isso? Que Jesus, veja, estava lhe dando, o que causou isso? Veja, quando ele mostrou o sinal profético de conhecer os mistérios do coração, veja, formou o Messias. E você notou, rapidamente os seus pecados foram perdoados. Porque no princípio ela era redimível, porque ela estava no pensamento de Deus no princípio. Então a redimiu, ou a trouxe de volta, quando ela viu a Escritura de Jeová expressada e manifestada o que ele era, o que ele é. Isso abre um grande mistério. O propiciatório, a palavra, o sangue, veja, estava bem à vista. Estava tudo reunido na pessoa dele. Ali estava o sacerdote, ali estava o propiciatório, ali estava o sangue, ali estava o pão, ali estava o eu sou, o grande El Shaddai. Veja, ali estava Deus encarnado. Irmão, que isso possa abrir o nosso entendimento nessa hora, quando nós dissemos que hoje o propiciatório está às vistas para o verdadeiro eleito, para aquele que é chamado por Deus. Veja, agora, quando Jesus veio, se ele tivesse vindo com a mensagem de Noé,
não teria funcionado. Construir uma arca e sair flutuando não teria funcionado. Mas, veja, Noé era uma porção de Deus. Ele agiu de modo peculiar porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar porque era a palavra sendo manifestada. Ele não podia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus numa porção manifesta. Ele era a palavra expressada para aquela hora. Mas Jesus não podia vir nisto. A Bíblia nunca disse que ele viria dessa maneira. Mas quando ele veio expressado exatamente como o Testamento havia dito que ele seria expressado, então todos os que eram redimíveis creram nisso, porque eles eram os pensamentos de Deus, os atributos dele no princípio, tornaram-se carne e redimíveis e foram trazidos de volta a Deus. Diz a Bíblia, a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram redimíveis. Eles eram desde o princípio na expressão. Irmão, isso traz à luz um grande mistério da mensagem desse dia. Todos os eleitos, todos os redimíveis, têm seus olhos abertos. Eles são transportados do reino das trevas para o reino da luz do seu amor. O propiciatório está bem à vista nesta hora. A palavra tem se tornado carne. O verbo se fez carne outra vez. O véu tem sido rasgado nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, a verdadeira igreja. Veja, a palavra estava velada, mas agora ela já está revelada, já está aberta. E o propiciatório está bem à vista. A todos quantos recebem a palavra neste dia, a mensagem é Jesus Cristo. A mensagem é Deus. Do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Espero que ajude. Até a próxima conversa, se Deus quiser. Compartilhe essa mensagem. Vamos trabalhar juntos. O tempo já não é mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.